Olá pessoal, vocês já ouviram falar sobre o Teorema de Viviani? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos até o fim aqui, que a gente vai demonstrar este teorema, que ele é aplicável no triângulo equilátero, um triângulo que tem três lados iguais, né? E os seus ângulos respectivamente também iguais, mas o que importa para a gente é que os lados são todos iguais. Bom, antes de começar, gostaria de pedir a você que deixe um like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e apoie essa iniciativa. Caso você queira deixar algum comentário, fique à vontade, vai ajudar muito e valorizar o nosso trabalho, ok? Então vamos à demonstração desse teorema, que é muito interessante. Dado um triângulo qualquer A, B, C, o teorema de Viviani, esse matemático é um matemático italiano. Na verdade, eu não sei falar o nome dele em italiano, né? É Lorenzo Viviani, Lorenzo, né? Aportuguesando, né? Então ele diz o seguinte: se você pega qualquer ponto no interior do triângulo, no qual qualquer ponto no plano no qual o triângulo está inserido. Então, o triângulo está inserido aqui nesta folha de papel, aqui nessa região aqui, né? Delimitada por esses três pontos. Se você pegar um ponto interno, qualquer ponto, um ponto interno no triângulo, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal, é incrível. Eu começo a gravar, começa a passar carro de gás, carro de bananeira, carro de não sei o quê, mas enfim, é apenas um trabalhador, apenas não, é um trabalhador, apenas não, eu me corrijo imediatamente, ele é um trabalhador e merece todo o nosso respeito. Bom, se eu tenho um ponto P aqui, ó, no interior desse meu triângulo, se eu traçar as distâncias, e lembrar que distância é sempre perpendicular, se eu traçar a distância desse ponto P aos lados, o teorema diz que a soma dessas distâncias vai ser igual à altura do triângulo. Vamos ver se isso é verdadeiro mesmo? Vamos traçar aqui a distância de P ao lado AC. Lembrar que essa distância ela é sempre perpendicular, né, pessoal? A distância de P até o lado BC. Então, essa é a minha distância. Eu vou chamar essa distância aqui, ó, do BC de D1, essa de D2, e uma terceira distância, uma vez que o triângulo tem três lados, evidentemente, a terceira distância vai ser relativa ao lado AB, ok? Então vamos traçar essa altura, essa distância, né? Nós não estamos falando necessariamente da altura aqui, nós estamos falando da distância do ponto P, que eu marquei interior ao triângulo ABC, e os seus respectivos lados, né? Os lados do triângulo. Pessoal, essa demonstração nós podemos fazer de outras maneiras, mas eu prefiro essa que eu vou fazer agora, que é uma maneira bastante tranquila. Eu vou colocar o D3 ali, que faltou, né? A distância D3. Qual seja, vamos formar triângulos a partir do ponto P, ligando os vértices ao ponto P. Tudo bem? Então, ó, olha o primeiro triângulo que eu vou traçar aqui. Então, ó, liguei aqui, ligar aos vértices, ok, pessoal? Beleza.
Note que na distância D1, né, nós temos o triângulo PBC. E eu queria que vocês observassem, eu vou até colorir aqui, ó. O que acontece com o D1? O D1 passa a ser o quê do triângulo PBC? PBC ou BPC, tanto faz. O que ele passa a ser? Ele passa a ser a altura relativa à base, né? Relativa à base BC ali, né? Uma coisa que a gente deve prestar muita atenção, que a gente está muito acostumado a achar que a base tem necessariamente que estar aqui embaixo, aqui, ó. Não necessariamente. Se você traçar uma altura relativa ao lado PC, a altura ela vai ser perpendicular a esse lado aqui. Evidentemente, você vai ter que prolongar, né? Prolongar esse lado aqui vai encontrar a altura, porque é um triângulo escaleno, né? Então, o que acontece? Você, da mesma forma, vai achar a área, mas olhando aqui, tendo como referência a nossa base BC, a altura é o quê? É o D1, certo? Eu vou chamar esse triângulo aqui, a área desse triângulo, de área 1, tá bom? Área 1. Então, ó, note o seguinte, a área 1, nós vamos aplicar a fórmula da área. É a base, que é L, vezes a altura, que é D1, dividido por 2. Deixa isso quietinho ali. Vamos ligar agora, formando agora o triângulo com altura D2, tá? Vou ligar aqui o vértice A. Olha o triângulo que vai formar APC, tudo bem? Então, ó, vou ligar aqui. Tá aqui, ó. Eu vou colorir aqui para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo, ó. Note que ali, o que o D2 se transformou em relação ao triângulo APC? O D2 nada mais é do que a altura do triângulo, que eu vou colocar o nome aqui de área 2, né? Vou chamar de área 2 aqui. Tudo bem? Área 2. Então, a área 2 é a base continua sendo o lado, né, do triângulo equilátero, vezes a altura, que é o D2, isso dividido por 2. Então, a área 2 já está definida ali, né? Beleza, né? Agora, observe agora, não vai precisar nem da gente traçar mais nada, nós temos aqui agora, e eu vou fazer questão de colorir aqui com a canetinha azul, se ela me ajudar. Tempo frio seca as canetas todas, né? Vamos ver outra aqui. Olhando para esse triângulo aqui, ó, APB, altura D3, né? D3 é a altura do triângulo APB. Então, a altura 3 é a base, que continua sendo o lado do triângulo equilátero, vezes a altura, que a altura desse triângulo equilátero, nós podemos ver que é essa distância, do ponto P até a base AB, né? D3, né? Sobre 2. Agora, pessoal, uma coisa bem tranquila de se observar é o seguinte, é que se eu somar a área 1, a área que eu chamei de área 1, com a área 2, com a área 3, eu vou ter a área do triângulo equilátero, certo? E como é que eu acho a área do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero, só para lembrar, a área do triângulo equilátero, do todão, né, do triângulo grande, é L ao quadrado, raiz de 3, perdão, vamos usar altura, a noção de altura.
A área do triângulo equilátero é a base, que vai ser L vezes a altura dividido por 2. Conceito de área, né? Área normal, área comum. Nós temos uma fórmula da área do triângulo equilátero, mas vamos aplicar a fórmula da área comum, que é o lado, a base vezes a altura, né? Base, eu tive como base o L aqui, né? Vezes a altura, que é o H, dividido por 2. Então, se você observar, se eu pegar a área 1 mais a área 2 mais a área 3, isso vai ser igual à área do meu triângulo equilátero, né? Do triângulo ABC. Vamos substituir isso aí agora. L vezes D1 dividido por 2, mais L D2 dividido por 2, vezes L D3 dividido por 2. Isso é igual a base L vezes a altura dividido por 2. Note o seguinte, em toda a minha expressão, tanto no primeiro e no segundo membro da igualdade, eu posso dividir toda a minha expressão, simplificar toda a minha expressão, L dividido por 2. Eu posso cancelar. Ó, L dividido por 2. Fiquei com o quê? Demonstrei aqui com muita facilidade o teorema de Viviani, que diz o quê? Que a altura do triângulo equilátero é exatamente igual à distância de um ponto interno ao triângulo, né? A soma das 3 distâncias de um ponto interno ao triângulo. Então, ó, é igual a D1 mais D2 mais D3. E esse D1, D2, D3, pessoal, pode vir em forma de M, N, H, pode vir em forma de ABC, A mais B mais C, enfim, é por aí. Não se prenda necessariamente a letrinhas, tá? Letrinhas são meras representações. Não são algo assim que você tem que ceder, não é isso, não é necessariamente isso. Você tem que entender o seguinte, que o D1 é um segmento perpendicular ao lado que eu tenho como referência ali. Então, se eu tenho um lado que é perpendicular ao triângulo, né, um ponto, e por esse ponto segue segmentos, né? Eu tenho segmentos de retas que são perpendiculares aos lados, não interessa a posição onde esse ponto vai estar no interior do triângulo equilátero, né? A soma dessas distâncias, né, do ponto interior vai ser sempre igual à altura, vai coincidir com a altura do triângulo equilátero. Então, olha só, vamos olhar esse exemplo que eu dei aqui. Calcule a soma A mais B mais C. Vou colocar aqui A, B, C. A soma A mais B mais C, sendo o triângulo ABC, um triângulo equilátero de lado 3 raiz de 3. Então, o lado do meu triângulo equilátero é 3 raiz de 3. Esse é o lado do meu triângulo equilátero. E o que diz o teorema de Viviani? O teorema de Viviani diz o seguinte, que a soma das distâncias, então, o A mais o B mais o C, nesse caso aqui, que né, o meu ponto P está aqui, e as minhas distâncias em relação ao ponto P e os lados desse triângulo, a soma dessas distâncias vai ser sempre igual à altura do meu triângulo equilátero. Aí nós temos que saber a fórmula da altura do triângulo equilátero. Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? É L raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, eu não vou encontrar o A, nem o B, nem o C. Eu vou encontrar a soma. A mais B mais C. Vai ser o quê? O lado, quanto é? 3 raiz de 3.
vezes a altura. Quanto é a altura? O lado, quanto é? L raiz de 3, que representa a altura, né? O lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, ó, raiz de 3, ou seja, o lado a altura é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, meu lado está aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é tranquilo de calcular, porque vai dar o próprio 3, né? Raiz de 3 vezes 3, raiz de 9, que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, o A mais o B mais o C é igual a 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 dividido por 3. Posso simplificar aqui. Quanto é A mais B mais C? 3 mesmo. Podemos até colocar aqui uns centímetros aqui, né? Centímetros. 3 centímetros é a soma dessas distâncias. Ok, pessoal? Espero que tenham sido entendido, o exemplo aí tenha sido interessante e conto com vocês aí. Até a próxima videoaula.